Vou falar agora sobre o sistema Delta de pesquisa radiestésica. Como é que funciona? Imagine que é como se fosse uma grande biblioteca com registros de várias situações, várias técnicas, psicanálise, cromoterapia, astrologia, radiestesia, ervas, tratamentos terapêuticos, enfim, muitas fichas que podem ser ajustadas às características de quem ou que estiver sendo tratado na mesa radiônica botânica. Então, a pessoa que está pesquisando, seja radiestesista, seja dona de casa, seja alguém que simplesmente quer buscar mais autoconhecimento que respostas, a pessoa fica neutra e utilizando a radiestesia num processo de pesquisa, usando pêndulo, usando gráfico relógio, a pessoa vai pesquisando quais são as letras e números que dizem respeito às fichas que mais estão sendo ajustadas ou têm sintonia com a questão que está sendo trabalhada, tratada ou simplesmente o que a pessoa quer ter como respostas. A partir dessas fichas, quando a pessoa que fez a pesquisa coloca essas fichas numa tabela, aí sim ela vê o que quer dizer essas fichas. Então, vou dar um exemplo, tá bom? Então, tem fichas para aspectos envolvendo glândulas, aspectos envolvendo medos, a parte envolvendo até a unificação no que diz respeito ao equilíbrio físico, mental e emocional. Vou dar um exemplo, olha só. Se apontar uma ficha B23, o que quer dizer? Chakra básico parcialmente bloqueado. Então, a pessoa que foi objeto da pesquisa ali, de alguma forma está com esse chakra básico parcialmente bloqueado. O que é isso? Nesse caso, o terapeuta tem que fazer uma avaliação geral. Se eu não conheço a pessoa, se a pessoa veio pela primeira vez para terapia, eu já tenho algumas dicas. A nível físico, pode ser que fisicamente essa região tenha algum contexto que está pegando. Por exemplo, base da coluna. Pode inclusive ser alguma coisa física na coluna, ou simplesmente energético. Mas representa que questões envolvendo instinto de sobrevivência, revigoramento, alcançar o que se quer, ir adiante, tem algum bloqueio, tem alguma coisa pegando. Então, chakra básico parcialmente bloqueado em algumas situações representa preocupação exacerbada com a questão material, falta de conexão com a terra. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, eu quero mais prosperidade. Tá, mas se o chakra básico está bloqueado, representa que não está tendo troca com a terra. O que é essa troca? É a libertação dos excessos vibracionais na terra. Por exemplo, para quem é reikiano, sabe, né? A gente tem uma conexão muito forte com a energia divina universal. A energia flui, não é só reikiano, todo ser humano, tá? Todo ser vivo. A energia flui e sai pelos pés, né? Quando sai pelos pés, inclusive, tem uma técnica que se chama meditação do enraizamento. Aliás, tem no meu canal no YouTube essa meditação. Então, a pessoa visualiza raízes saindo pelos pés e indo para a terra. O que acontece? Em termos vibracionais, a pessoa não fica tão no aéreo, tão no mental, vai mais para a terra, aterrando, soltando, libertando. Libertando o que na terra? Tensões, estresse, ansiedade, medos desnecessários, preocupação exacerbada, irritação. Então, quando tem a falta desse enraizamento ou não está tendo esse pleno fluxo da energia vital fluindo, o primeiro ponto que bloqueia é o chakra básico. E se isso não é tratado, trabalhado, isso pode subir para as demais partes do corpo humano. Então, de uma forma geral, né, é só uma breve avaliação que eu estou falando aqui para vocês, mas sempre que aponta alguma ficha, é motivo do terapeuta fazer uma análise ampla, holística, ou seja, identificando, além disso, o que pode estar pegando, questões envolvendo sobrevivência, preocupação, materialismo, e ainda, né, a base da coluna em termos vibracionais também tem a ver com as suas bases ancestrais, né, o aterramento, onde a pessoa veio, né? Então, são questões que está pegando em quem foi pesquisado. Uma outra ficha que eu aponto aqui para vocês é a ficha D124. É uma orientação que o terapeuta pode passar para o seu cliente. Em suas orações ou meditações, com amor, chamar pelas energias das boas oportunidades. Esse chamar vem do xamanismo, onde chama-se a força da terra, do fogo, da água, do ar. Nesse caso, é chamar pelas energias das boas oportunidades com amor, né? Então, muitas vezes, nas pesquisas radiestésicas, eu faço essas pesquisas do sistema Delta nas constelações, nas terapias tradicionais, nas fichas que são indicadas, como essas que eu vou mostrar aqui para você, já estou mostrando a segunda, e depois eu envio para o WhatsApp do cliente um resumo, por exemplo, essa questão. Mas já na terapia, quando dá tempo, eu já falo, olha,
em suas orações ou meditações, sempre com amor. Chame pelas energias das boas oportunidades. E ao mesmo tempo, para mim, que estou fazendo a pesquisa, já é um alerta. Opa, então quer dizer que a pessoa não está fazendo isso, porque se ela estivesse fazendo, não apareceria na pesquisa, né? Então as pesquisas, elas entram em ressonância com o que está pegando ou ainda o que está sendo necessário para aquela pessoa. E tem algumas fichas que aparecem, como eu falei, são mais de 5.000 fichas, que você fala, uau, é muito profundo isso. É até um nível muito profundo, até de intimidade, no que diz respeito até às questões psíquicas da pessoa. A pessoa veio para terapia, quer saber algumas informações, está sendo necessário, vai mostrar na ficha. E se não é possível mostrar, se não é permitido, simplesmente você não vai estar pesquisando, tá? Então, ou é para você saber com quem você está ali trabalhando, tratando, ou é para estar passando para a pessoa, mas é necessário, por isso que apontou na ficha. Um outro exemplo aqui da ficha do sistema Delta, né, é a ficha F25. Alergia ou intolerância energética à carne. Dica: avalie o seu nível de bem-estar ou irritação ou incômodos após consumir determinados tipos de carne, como por exemplo frango, que tem muito hormônio, porco, que tem um padrão vibracional mais denso, etc. E quando possível, faça uma avaliação nutricional com um profissional da área, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, ou etc. Então, o que quer dizer isso? Em termos energéticos, aquela pessoa está com alguma questão envolvendo o consumo de carne. É energético. A radiestesia, de uma forma geral, tem até gráficos que mensuram níveis de colesterol, triglicérides, ácido úrico, glicemia. É energético. Mas muitas vezes, quando aponta essa questão energética, se tiver no início e não chegou no plano físico ainda, ou seja, as questões vêm na parte energética, né? Energética, emocional, plano mental, emocional e energético. É um. Se isso não é resolvido com o passar do tempo, isso cristaliza e pode entrar na parte do corpo físico, que é um dos campos sutis, na forma de desequilíbrios, por exemplo, como intolerância mesmo. Ao longo da minha carreira, fiz muitas vezes as pesquisas radiestésicas, né, essas com o sistema Delta desde 2018, foram muitas pesquisas. E sempre que aponta esse tipo de pesquisa, a pessoa geralmente comenta algo do tipo, nossa, eu estou sentindo mesmo alguma constipação. Alguém fala, nossa, eu não gosto de carne. Então tá, então você não gosta, mas tem aí uma intolerância, talvez por isso que você não gosta, né? Então tem pessoas que, por exemplo, comem carne de porco, depois de um tempo, ficam muito irritadas. É um padrão mais denso. E tem gente que come e fica de boa, não tem nenhum problema. Então as pessoas são diferentes. E a pesquisa radiestésica só dá esse direcionamento do que está pegando, o que ali está sendo necessário estar indicando. No caso da carne de porco, por exemplo, a carne de frango, ela é riquíssima em hormônios, né? Para quem quer engravidar, ela não é indicada. Então, o hormônio do frango em excesso prejudica a própria fecundação, né? Então, o que tem que estar fazendo? Evitar comer. Então, veja bem, é energético, mas é um alerta interessante que você pode estar passando para a pessoa, caso nas suas pesquisas, nos tratamentos, for indicado isso. Um outro exemplo, ficha L27, portais ou buracos energéticos negativos no ambiente de trabalho. O que é isso? Eu também trabalho como consultora Feng Shui, ministro curso Feng Shui. E no Feng Shui existe uma questão que a gente faz uma análise das energias dos ambientes com a radiestesia e em muitas situações existem portais ou buracos energéticos negativos. Por exemplo, em locais onde no passado existia um grande formigueiro, ou existia uma caverna, ou existia alguma questão envolvendo a habitação de alguns animais, eles foram tirados de lá para a pessoa poder construir. E a forma como isso foi feito de uma maneira abrupta pode desencadear na construção do buraco energético negativo. Isso sem contar as N situações de padrões energéticos emocionais negativos que podem também desencadear a abertura de portais, brigas, intrigas, pragas, maldições, aspectos envolvendo inclusive brigas, ambiente de trabalho. Vamos avaliar o seguinte, imagina uma reunião onde as pessoas ficam brigando um com o outro e ali são palavras com ódio, com raiva, com rancor, se são emanadas, se forem emanadas com muita intensidade, pode criar buracos negativos. O que acontece com os buracos negativos não são coisas boas que saem de lá. Pela pesquisa radiestésica, inclusive quem quiser ir mais a fundo, você tendo a planta do imóvel em mãos ou você indo no imóvel, através dos instrumentos radiestésicos, ela vai pesquisar onde que se abre, se está aberto direto ou se abre apenas em alguns horários. Então, quando aponta essa ficha, assim como as demais fichas, é motivo de pesquisar mais ainda. Então, vocês percebem como é que vai bem a fundo, né, a questão das fichas? Mas vou
passar mais instruções aqui. Uma outra ficha, ficha P25, inveja. O que aponta? O que quer dizer isso? Quando indica essa ficha, representa que nos campos sutis da pessoa sendo pesquisada, existe um padrão de inveja, que está como se fosse arraigado, grudado ali. Mas por que está grudado? Aí é importante passar essa orientação para o cliente. Olha, você é uma pessoa invejada, tem inveja no seu campo sutil, mas é porque tem ressonância com algum conteúdo seu. Ou seja, evita julgar com inveja, evita invejar, evita vibrar essa energia, porque você está conectando com mais disso, já que você está vibrando isso. Algumas pessoas falam, eu não invejo ninguém, só invejo aquela mansão maravilhosa no final da rua, eu só invejo tal pessoa que é famosa. Pois é, eu só invejo tal político. Pois é, você vibrou a energia, você abriu o quê? Você abriu a conexão, então você atrai mais daquilo. Quando aponta esse padrão, aí é interessante, de acordo com a crença da pessoa, fazer banhos de ervas, orações, reiki, terapias com frequência. Por quê? Para limpar isso. Porque é um padrão que quanto mais a pessoa fica vibrando, mais daquilo fica ali como se fosse estimulando mais, né? Então é importante estar fazendo essas purificações. E mesmo quem não acredita nisso, é interessante que quando a gente fala esse tipo de informação, a pessoa fala, eu percebi mesmo que depois que eu falei com tal pessoa que ficou me elogiando muito, eu fiquei mais triste, eu fiquei mais cansado. Então, o que você tem que fazer? Você tem como controlar as emoções que os outros emanam? Não, a gente não pode fazer isso, nem consegue, né? Não somos deuses, somos filhos de Deus, né? O que a gente tem que estar fazendo? Controlar como a gente está criando a conexão com o que a gente quer e não com o que a gente não quer. Então, literalmente, é uma forma de doutrinar os pensamentos e sentimentos para que prevaleçam numa frequência de mais equilíbrio no dia a dia, e não simplesmente vibrar vitimismo, raiva, ignorância, ódio. É como se fosse assim, imagine que o autoconhecimento, por N técnicas que seja, é como se fosse você jogar uma âncora no seu barco da vida e você fala, naquele porto que eu vou, é lá que eu vou jogar essa âncora. E você pega o seu motor, você liga o motor e vai para onde você quer, vai para os seus sonhos, seus propósitos, seus projetos. E quando você não tem o autoconhecimento e você vibra muito vitimismo, tristeza, melancolia, depressão, julgamentos, críticas, inveja todo mundo, é como se você fosse um pedaço de madeira no mar, onde a maré vai e você vai. Então você tem que estar rezando para a maré ir para o porto que você quer. Então essa aqui é a diferença. Então, para quem está me ouvindo, já cultiva o autoconhecimento, né? As pessoas que sabem como é que funciona isso, que dá diferença, vão entender que eu estou falando. Então, para aqueles que estão ouvindo essa informação e ainda não cultivam o autoconhecimento, assim que possível, vai atrás do que você quer para você evoluir com amor e não com dor. Porque o padrão da inveja não é um padrão de amor, não, tá? Isso foi uma abordagem bem resumida, tá, gente? Tem mais coisa que envolve esse aspecto. Eu só tô falando um pouquinho de cada ficha para mim poder passar para vocês, né, uma visão ampla desse sistema delta. Uma outra ficha que pode apontar na pesquisa radiestésica, P47, abordar a figura do pai. O que representa isso? Representa que a pessoa que está sendo tratada ou pesquisada tem alguma questão com o pai, pendente. E nem sempre é raiva, mágoa, julgamento, não é isso, às vezes é outra questão. Pode ter sido um momento em que a criança, por exemplo, acatou as dores da mãe, sentiu-se rejeitada no lugar da mãe, ou ainda sentiu-se traída, abandonada. E tem outro aspecto, a gente tem que abrir bastante esse leque de opções. Um outro aspecto é, olha, algumas pessoas podem falar, Paula, eu não tenho problemas com meu pai, mas o meu pai teve com o pai dele, ou seja, então nesse caso pode ser uma questão que foi necessária elucidar para que a pessoa tenha consciência, para que, se for homem ou se for mulher, tomar cuidado para que as gerações futuras e a presente também não tenham essa questão envolvendo bloqueios referente à figura paterna. Então são muitas opções que podem ser exploradas a partir de uma única ficha, como eu falei, abordar a figura do pai. Pode ser o pai presente, pode ser os ancestrais, pode ser uma questão envolvendo, olha, cuidado, porque essa situação, se não for trabalhada, tratada, perdoada, ressignificada, pode estar reverberando no futuro, de uma forma que não é legal, com falta de amor. Outra ficha, ficha M66, trauma de abandono da infância. O que quer dizer isso? Por mais que você esteja pesquisando uma pessoa que ela sente firme, forte, ao mesmo de si mesma, se apontou essa ficha,
é porque tem alguma questão envolvendo abandono na infância. E o que é muito interessante é que, de uma forma geral, nas pesquisas radiestésicas, aponta que está pegando mais. Mas a pessoa pode falar, imagina, não tenho nenhum trauma de abandono na minha infância, nem pensar. Gente, se apontou na pesquisa radiestésica, é porque tem. Já teve casos de pessoas que passaram em terapia comigo e aconteceu algo do tipo, imagina, nem pensar, tá bom, então tá. Então, quando é terapia de cura interior, a gente consegue abordar. E nas situações em que apontou isso, que eu falei, esse exemplo, por exemplo, que eu dei agora, né? A pessoa viu que realmente, quando ela tinha lá 6, 7 anos, aconteceu uma coisa traumática, ela não lembrava. Ela falou, Paula, desculpa, você falou, mas eu não lembrava daquilo. Eu falei, não precisa se desculpar. Na verdade, funciona assim, os traumas e bloqueios, eles ficam meio que reservados, escondidos no inconsciente. Eles ficam reservados, escondidos num lugar onde a pessoa não vai acessar facilmente por uma simples lembrança, a não ser que ela trabalhe o autoconhecimento e terapias. Por quê? Porque no inconsciente existe um aspecto na seguinte situação, como se fosse isso, ó, estou escondendo aqui dentro para não lembrar, porque se eu lembrar eu vou sofrer. O que é isso? É uma parte do quantum da pessoa que vai para o deserto da alma. O que é o deserto da alma? É o nível do inconsciente onde a pessoa fica ali literalmente vagando, escondido, estagnado. É como se no adulto presente, uma pessoa firme e forte, tivesse lá dentro uma criança que ficou encolhida no deserto da alma. E como resgatar isso? Através do conhecimento, autoconhecimento, sabendo, como eu estou passando aqui para vocês essas instruções, né? E ao mesmo tempo mandando luz para o passado. Então, sempre com amor, mandar luz para situações traumáticas, já que são emaranhamentos que foram fixados a partir da energia de falta de amor. Então, o que cura? É o amor. Eu lembro para vocês do meu livro Cura Sistêmica com Amor, pelo Amor e para o Amor, que eu mencionei no início aqui desse vídeo, né? Onde nesse livro eu falo eu publiquei vários exercícios sistêmicos nesse sentido, para resgatar o quantum de energia do passado. Mas vamos continuar, o exemplo de número 8. Olha só, fichas T1, aqui são 3 fichas T1. Aspectos emocionais positivos que você herdou do seu sistema familiar e que precisam ser mais enaltecidos no seu dia a dia. O que tem como herança aqui boa, né? Persistência, pontualidade e prestatividade. Então, tem gente que quando aponta essas fichas, é um exemplo, tá? Pode falar assim, nossa, é tudo que eu preciso. Eu não tô nessa vibração, tô tão para baixo, isso aí para mim, sério que tem isso no meu sistema familiar? Eu nem sabia. Então, funciona assim. No campo morfogenético do sistema familiar de cada indivíduo, tem muitas informações, milhões de informações. Só que o que cada um vai estar conectando e acessando depende de alguns fatores, entre eles o nível de subjetividade e os gatilhos. Então, por exemplo, se a pessoa está num padrão de escassez, e os ancestrais dela tiveram prosperidade, mas ela está no padrão de escassez, de vitimismo, então ela não vai acessar os conteúdos de prosperidade tão facilmente, a não ser que ela cultive autoconhecimento, saiba algumas técnicas e vá lá resgatar aquilo. Nesse caso, quando o terapeuta fala para o cliente, olha, no seu sistema familiar existe persistência, pontualidade e prestatividade. Você tem que enaltecer mais isso no seu dia a dia, simplesmente sabendo o que está aí dentro, porque faz parte da sua história. Você recebeu isso como herança genética. Então, só o fato da pessoa saber, ela conscientiza. E ao conscientizar, ela consegue estar conectando com mais facilidade, já que é isso que ela quer, né? Que é muito interessante. Aí vamos lá, olha que interessante agora. Exemplo de número 10. Representam um ou mais aspectos negativos que em algum momento do passado fizeram parte da história do seu sistema familiar, devido a emaranhamentos, principalmente dos ancestrais, e que é interessante você ter consciência disso, para assim ter maior controle das suas emoções e não ser vítima inconsciente de situações limitantes que envolvam esses sentimentos nocivos. Quais são essas coisas ruins que os ancestrais vibraram e que a pessoa está ali em ressonância? Olha só, é um exemplo, tá? Arrependimento, baixa autoestima, carência e desorganização. Você fala, mas por que tem que falar isso para a pessoa? Olha, a gente sabe que um monte de gente tem esses padrões. Por exemplo, as fichas T2 hoje no sistema Delta tem mais de 400 fichas. Apontou essas 4 para a pessoa. Você fala, mas por que apontou essas 4? Porque são as que mais estão sendo necessárias para a pessoa ter consciência no momento presente, para sim saber disso e deixar de ser vítima inconsciente desses padrões negativos. Exemplo, tem gente que fala,
Nossa, tive uma situação traumática, depois daquilo fiquei com uma baixa autoestima tão grande. E nem sei por quê, porque eu não tenho motivo para isso. Porque pode ser que entrou em ressonância com aquela bagagem sistêmica de sofrimento negativa e ali ativou, como se fosse um gatilho que ativou aquele registro. Então, na terapia, quando o terapeuta pesquisou e passa essa informação para o cliente, ele fala: ah, então quer dizer que isso não é meu. É indiretamente, é uma herança que você recebeu, mas cabe a você agora fazer algo de bom com isso. Queira honrar os seus ancestrais com luz, com prosperidade, com felicidade e não com sofrimento. E como é que a pessoa faz isso? Primeiro passo é ter consciência do que está acontecendo, que ela está vinculada com o mecanismo psíquico inconsciente aqueles conteúdos, por isso que aponta nas fichas. Percebem a que nível que vai a questão envolvendo esse explorar o inconsciente, explorar essas fichas, né? Lembrando que no início, não sei se vocês se lembram, eu coloquei lá, selecione pesquisa básica, intermediária ou avançada. De acordo com a pesquisa que você seleciona, você vai ter menos ou mais fichas. Quando esse sistema me foi instruído, quando veio para mim nessa orientação, foi em 2016, 2017, eu fiz vários testes, achei incrível, fantástico. Eu passei para minha irmã, Daniela Bissoli, e ela começou a fazer teste, ela falou: Paula, que incrível! Então, assim, ela não viu quais eram as fichas, só passei a tabela e depois eu apontava o que era. Ela falou: Paula, que incrível! Quando ela faz essas fichas, essa pesquisa no avançado, aponta 200 fichas, 120 fichas, 210 fichas, muitas fichas, porque ela faz o avançado. Então, dá para fazer esse avançado, caso a pessoa queira explorar todas as situações, ou o intermediário, que é o que eu mais gosto. Por quê? Aponta só o que é necessário, mais emergente, porque é muita informação, né? Tem gente que às vezes vem em terapia, eu seleciono o modo básico, que é rapidinho, porque nem sempre a pessoa vem para fazer a pesquisa radiestésica. A pessoa vem, por exemplo, para fazer terapia de psicanálise, mas eu faço a pesquisa rapidinho, é rápido para mim. Por quê? Porque assim eu consigo ir além para saber o que está pegando ali em termos de traumas, bloqueios, inconsciente. Então, mesmo sendo básico, muitas vezes apontam muitas informações. Por quê? Porque em muitas situações a pessoa precisa ouvir alguns conteúdos naquele momento. E se o terapeuta não passa essas instruções, a pessoa nunca mais volta para a terapia, não porque ela quer, porque tem N coisas para fazer, ou porque não tem situação econômica que dá para fazer sempre terapia, ou ainda acha que não é importante, mas então tem que estar passando. É onde em muitas situações, nas pesquisas, são apontadas várias informações. Mais um exemplo de número 11. Também é uma ficha que diz respeito à ficha U, que são padrões de frases sistêmicas, de cura sistêmica. É uma frase de Bert Hellinger que a pessoa que foi pesquisada precisa ouvir. Olha só, ou saber, né? O vínculo familiar é o laço que junta todos os destinos em um sistema, e o amor ou a lealdade profunda entre eles é o que incita a repetição dos destinos difíceis. Então, essa frase literalmente fala da lealdade sistêmica, onde as pessoas, sem querer, se vinculam aos sofrimentos dos ancestrais, como se fosse uma honra repetir algum padrão negativo e como se fosse uma desonra ser feliz, já que os ancestrais não foram. Então, quando a gente passa isso para o cliente, quando vem essa ficha, é porque ele precisava ouvir isso. Aí você vai me falar: mas Paula, como é que eu vou pesquisar esses itens? Eu nem sei se a pessoa precisa disso e eu não sei qual ficha que diz respeito a essa informação. Você não precisa saber o que quer dizer cada uma das fichas. Aliás, eu faço questão de não saber, não me envolver, para não ter o julgamento. O que você tem só que estar conectando é com o sistema delta de pesquisa radiestésica, e ali você só vai pesquisar códigos. E quando você coloca os códigos na tabela, ou quando você vê na sua apostila o que aquele código representa, aí sim você vai ter todo esse respaldo, esse retorno para passar para o seu cliente. Mais uma ficha. Ficha U153. Eu vejo você, meu avô, e sinto muito. A pessoa pode falar: mas Paula, eu nem conheci meu avô. Quando eu nasci, ele não era mais vivo. Ok, mas tem algum registro sistêmico nesse sistema familiar que tem alguma coisa muito forte envolvendo esse sentir muito em relação ao avô. Então, possivelmente o avô passou por algum perrengue, o avô foi excluído, se excluiu, sofreu, teve alguma situação traumática, né? E, de alguma maneira, quem foi pesquisado está vinculado. E se a pessoa não sabe disso e nem fala essa frase, por exemplo, com amor e sentindo muito,
ela vai possivelmente repetir o mesmo destino do avô, um destino difícil, nesse sentido que o avô sofreu. Por quê? Como eu falei numa outra ficha, por honra, por lealdade sistêmica, inconsciente. Então, por isso que é tão importante essa conscientização. É isso que esse sistema delta auxilia muito. Esses conteúdos que eu estou falando para vocês, muitas vezes, nas constelações familiares sistêmicas, isso vem à tona, mas nessa técnica não é usada só para constelação, são para várias terapias, terapia de cura interior, regressão de memória, quando a pessoa precisa estar resgatando algum aspecto envolvendo superação, inclusive na própria reprogramação do inconsciente, PNL, coaching de emagrecimento para libertar-se de padrões associados às conexões com obesidade dos ancestrais, ou padrões limitantes de escassez na parte alimentar, inclusive, né? Então, tudo isso são coisas que essas fichas ajudam muito. Uma outra ficha de número 13, é a ficha exemplo de número 13, é a ficha U85. Eu digo sim para a vida. Olha que forte isso. É uma frase da constelação. Nessa frase, eu digo sim para a vida, a pessoa está falando, eu aceito a vida em sua integridade. Eu digo sim para as coisas boas, eu digo sim para evoluir com amor, eu digo sim para a vitalidade. Mas você fala, mas por que tem que falar isso? Não é que tem que falar, é a conscientização, é o saber. Porque em muitas situações, devido luto, devido tristezas, depressão, as pessoas estão falando sim para a morte, sim para as coisas negativas, né? Simplesmente dando importância demasiada para isso. Então, quando a pessoa começa a falar, eu digo sim para a vida, a pessoa está como se fosse reerguendo-se, olhando para cima, olhando para a luz, para ser feliz, e não mais estagnada com algum sofrimento que é oposto à vida, tá? Exemplo de número 14, ficha U71. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo para, assim, conseguir evoluir com sucesso, saúde e felicidade. Então, olha só, a pessoa tem que sair do seu papel, vítima, por exemplo, olha para a sua história na sua família de uma maneira geral, amplia a percepção do mundo e assim evolui com sucesso, saúde e felicidade. Por quê? Porque em muitas situações a pessoa pode estar emaranhada numa questão sistêmica de dificuldades em ter sucesso, saúde e felicidade. Então, quando a pessoa sai desse contexto, desse papel, olha de longe, ela fala, eu consigo ser melhor, eu posso, é um direito meu, vamos lá. É onde é a diferença, faz toda a diferença de você honrar os ancestrais com o seu sucesso, saúde e felicidade. Uma última ficha, um exemplo de número 15, ficha U260. Meus queridos pais, eu os aceito e reconheço que tudo que vocês me deram foi muito bom e suficiente. A partir de agora, o que mais eu precisar ganharei por mim mesmo. Deixo-os em paz. Liberto-os de qualquer sentimento de falta para comigo. Recebo tudo que ganhei de vocês, e se os deixo, é apenas fisicamente, porque continuarei tendo vocês em mim mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, o que acontece, né? Nessa frase? Muitas vezes os filhos acham que os pais estão devendo muito, que os pais sempre têm a obrigação de estar ali dando coisas materiais, atenção, enfim, mesmo que os filhos já sejam grandes, adultos ou até idosos, né? Essa frase representa o quê? A gratidão e a libertação de qualquer sentimento de falta para comigo. Por que tem que falar isso? Por que tem esse padrão? Porque muitas vezes é sistêmico. Por exemplo, ancestrais que tiveram isso com seus pais e ninguém nunca olhou para isso com amor, e isso vem repetindo no sistema familiar até que alguém olhe para isso com amor e faça essa ressignificação. E o que é uma grande bênção nessas situações é que quando existe essa cura sistêmica, isso se expande para várias gerações, não só a geração presente, tá? Então, esses 15 exemplos são exemplos, né, do sistema Delta. Além disso, no curso Mesa Radiônica Botânica, tem algumas tabelas adicionais. Então, olha só, tabela 1, aspectos negativos, tabela 2, aspectos positivos, tabela 1, negativos, tabela 2, minerais, metais, vitaminas, hormônios, locais sagrados da terra, egrégoras, animais de poder, essências e aromas, florais e ervas. O que é isso? São questões que, se na pesquisa radiestésica indicar que a pessoa pesquisada precisa de alguma dessas orientações, o terapeuta vai pesquisar a fundo. Por exemplo, nossa, mas por que tem uma energia de animais de poder?
porque de alguma forma existe uma ressonância na pessoa sendo pesquisada que o xamanismo, chamar alguma força de algum animal de poder, pode ser interessante. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar em equipe na pesquisa radiestésica, mesmo que o terapeuta não saiba dessa dificuldade, pode apontar aí a ativação da abelha, já que a abelha trabalha em equipe de uma maneira muito sábia, harmoniosa, respeitosa, respeitando a hierarquia. Pode ser que isso seja uma indicação de que a pessoa precisa. Então, sempre que apontar alguma questão, você sempre avalia de uma maneira abrangente. Por que essa pessoa está precisando dessa egrégora, da energia, né, das abelhas? E a mesma coisa com as demais situações. Egrégoras, como eu falei agora sem querer, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a egrégora dos anjos, né? Algumas egrégoras associadas ao reiki, por exemplo. Então, é para a pessoa explorar devido a alguma afinidade. Além disso, na mesa radiônica botânica, existe uma questão envolvendo a própria numerologia. Então, quando algumas ferramentas são acessadas ou indicadas, tudo que está envolto daquela geometria que formou, né, o vínculo das ferramentas indicadas, tem todo um contexto envolvendo a análise numerológica dos números que foram ali das ferramentas, né, e também a questão envolvendo a sequência, por exemplo, luz divina, que é o nome de Deus em hebraico, num alinhamento divino para a pessoa sendo pesquisada, que está aqui no decágono, trazendo a regeneração para as suas raízes sistêmicas, já que aqui é a raiz de uma grande árvore que representa a árvore da vida, tá? E aqui são todas as ferramentas ativadas. Nessa versão aqui eu só preciso atualizar que está sem o arco-íris, mas o que é interessante que eu queria falar para vocês, essa ferramenta regeneração, ela representa a multiplicação, como se fosse uma multiplicação de coisas boas, ou a divisão, ou ampliando o que é bom, ou reduzindo aquilo que não está sendo tão bom. Por exemplo, alguma questão envolvendo intriga, medos desnecessários, ou até questão de saúde, ou a questão da prosperidade, nessa expansão. Então, essa imagem que vocês estão vendo me veio um dia em meditação e eu via como se fosse anjos, dois anjos segurando a mesma bola, e a bola era ampliada com amor. Então, quando a pessoa ativa essa ferramenta dentro da mesa radiônica botânica para algum propósito, só se ativa quando é indicado, quando é permitido na radiestesia, é onde tem essa expansão com amor das coisas boas, né? E uma outra situação muito interessante, uma outra questão, ferramenta interessante na mesa radiônica botânica, tem a ver com o cubo de Metatron. E esse cubo, que representa também, né, a questão envolvendo todas as formas geométricas e ao mesmo tempo os sólidos platônicos, ele é a base da mesa radiônica botânica, está distribuído em alguns pontos estratégicos, e é neles que, através da representação de alguns elementos que cada um representa, né, e mais o sexaedro, que ele é um círculo de uma forma geral, tem a questão envolvendo a ativação de alguns comandos específicos, que eu passo isso no curso, tá bom? Então, o objetivo é estar levando para vocês um pouco do conhecimento sobre o que é essa técnica, mesa radiônica botânica. Pessoas que moram no sul do país foram vítimas das enchentes, estão precisando de auxílio terapêutico, né? Então, dá um descontaço aí. Então, quem tiver interesse, manda mensagem para mim. Deixo aqui como um convite alguns encontros terapêuticos que eu estarei realizando no mês de junho, todas as terças-feiras. Tá um preço super em conta, tá 10 parcelas de R$20 para quem for pagar à vista, não tem juros. E quem fizer esses encontros semanais vai ganhar como bônus um e-book Assumindo o Controle, com estratégias práticas para equilibrar e conquistar a sua vida de uma maneira boa. Sobre o curso de mesa radiônica botânica, vai ser um curso online no mês de julho e agosto. E quem tiver interesse, está super em conta, dá para pagar em 10 vezes de R$70. Nesses cursos, aulas ao vivo, eu estarei falando sobre várias técnicas, comandos da mesa radiônica botânica, está incluso a apostila, está incluso o certificado, e tem mais alguns bônus. Como bônus, a pessoa vai receber o curso Radiestesia mais Mesa Radiônica para Iniciantes, o livro Geometria Sagrada Angelical Digital, o livro Reiki Daiki Jing Digital. Então, se você se interessou por essa técnica tão linda que é a mesa radiônica botânica, né, se inscreva no curso, se inscreva nas terapias que serão realizadas em junho. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, comenta aqui, acessa, tá bom? E aí eu vou respondendo as mensagens de vocês.
Muita gratidão pela sua atenção. Um grande abraço de luz, uma abençoada semana para vocês. Muito obrigada. Gratidão.